1 Coríntios capítulo 7 fala de casamento, celibato, divórcio e virgindade. Esse capítulo, o apóstolo Paulo, ao que tudo indica, está respondendo a perguntas que lhe foram direcionadas, tendo como motivador principal evitar pecados ligados ao comportamento sexual e imoral. Dá para a gente ver claramente que o capítulo inteiro ele é dividido e fala para casais crentes, onde marido e esposa são cristãos, casais mistos, onde um dos cônjuges não é cristão, não é convertido, pessoas descasadas ou viúvas e pessoas solteiras. Aí solteiro para nós seria sinônimo de pessoas virgens, né? Infelizmente, por causa de uma série de significados, não somente das palavras e também da cultura, a gente precisa fazer essa adaptação no texto bíblico. Então vamos lá. Eu entendo que podemos rearranjar ou reagrupar o versículo, esse capítulo todo, de maneira diferente como está na nossa Bíblia. Então, o que eu percebo é que dos versículos de 1 a 6 e depois dos versículos de 10 a 24, as instruções dadas pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo se referem aos casais crentes e casais mistos. E o que ele vai dizer para os casais crentes, ambos são crentes, ou quando um deles é convertido e o outro não? Primeiro, falando a casais, ele vai refutar tanto ensinos libertinos, mas muito mais relacionados a princípios de asceticismo, legalista, aquela coisa de ver a relação sexual como pecado, que era muito ensinado naquela época e ainda hoje se ensina isso. Ele vai orientar, então, que os casais devem ter uma vida sexual, poderíamos dizer normal, ou talvez uma vida sexual ativa, e vai nos ensinar que é perigoso defraudar o cônjuge, aquele cônjuge que evita ou que nega o seu corpo ao outro. Ele está, o apóstolo Paulo vai usar esse termo, defraudando o seu cônjuge. Com isso, ele vai estar expondo o cônjuge a adultério, à prostituição. A abstinência, ela tem que ser consensual e temporária. E esse temporário aí, apesar de não estar explicitamente no texto, é por um tempo muito curto. Ele dá esse conselho. É claro que não é uma ordem, Jesus Cristo não mandou nem uma coisa nem outra, mas o Espírito Santo está dizendo o seguinte: olha, eu concedo, eu dou a vocês o direito de por muito pouco tempo fazerem um jejum de relacionamento sexual. Então, caso contrário, ou seja, a regra é um não pode se negar ao outro. Ele vai falar também sobre divórcio, separação, e o apóstolo Paulo, então, nesse trecho, melhor dizendo, o divórcio é mais uma vez condenado. Aquele divórcio que a gente vê hoje, olha, eu não quero mais conviver com você, ele, mais uma vez, ele condena e vem na mesma linha de Malaquias 2,14, que nós conhecemos bem, o texto ali que diz que Deus odeia o divórcio. Mateus, principalmente no capítulo 19, onde Jesus Cristo ele diz que o marido não deve se divorciar da mulher, porque se isso acontecer, ele está expondo a mulher ao adultério, e ele também, se ela casar de novo, e ele também, se casar de novo, estaria cometendo adultério. E era Mateus 19 que vai existir ali o que muitos entendem como cláusula de exceção, a não ser que haja comportamento adúltero por parte do outro. Então, se o outro está agindo num comportamento de adultério, aí o crente pode pedir o divórcio. Mas, com relação a casais, mesmo assim, não há um consenso, não há um conselho para o divórcio. Ou seja, o divórcio não deve ser visto como solução. E nesse quadro de casais, por último, casais mistos, ou
conversão ocorreu depois desse casal estar evidentemente casado. Tá? A relação sexual, ele vai dizer, ela é santa, porque o crente, né, aquele que é convertido, ele santifica a relação sexual. Veja, ele está falando aí de o marido crente santifica a esposa crente santifica o marido, santifica na relação sexual. Não é que pelo fato de uma pessoa se converter, ela vai fazer a outra se converter. Na verdade, ele até vai aconselhar mais tarde, aí é onde há também uma certa exceção ao divórcio, ou seja, se o outro não convertido não quiser conviver com aquele que é convertido, então o convertido não está obrigado a negar o divórcio se o outro assim o exigir. Veja, a diferença é que o crente não deve pedir o divórcio, mas se o divórcio for imposto ao crente, ele também não está obrigado a negar o divórcio. No entanto, o conselho do apóstolo Paulo vai ser o seguinte: olha, prefira permanecer solteiro. Você pode então ler aí na sua Bíblia os versículos de 1 a 6 e depois pula do 10 até o 24, vai estar dentro desse contexto aqui. O segundo grupo, falando a solteiros e viúvos, e aí eu também enxergo que vai do versículo 7 ao versículo 9 e depois pula do 39 até o 40. Solteiros é o termo que o apóstolo, que a Bíblia vai usar, a maioria das Bíblias está usando esse termo. Ele é diferente do outro que é virgens, dependendo da tradução, vai usar a palavra, vai ser traduzido por solteiros nos dois grupos, mas na verdade são palavras diferentes. E talvez uma tradução melhor hoje para nós seria descasados. Ou seja, pessoas que estão descasadas, seja por divórcio ou seja por viuvez, e que ou se converteram após o divórcio, ou foram para a igreja num processo de divórcio, ou aqueles então que foram abandonados após o divórcio, após o casamento, né? Após a conversão, perdão. Então, a esses descasados, ou seja, pessoas que não estão casadas mais, foram casadas, mas não estão casadas mais, mas também não estão na condição de viúvas, o conselho é que elas devam fazer todo o esforço para permanecerem solteiras e utilizarem o seu estado de solteira para servir ao Senhor Jesus. Muitos comentaristas entendem que o apóstolo Paulo estava nessa condição de descasado, talvez tenha sido abandonado pela esposa e não talvez viúvo. Outros entendem que Paulo era viúvo, e uma grande minoria, pelo menos entre os protestantes, eu acho que não há ninguém que acha que o apóstolo Paulo ele era virgem, né? Nunca tinha casado, nunca havia sido casado. Mas a maioria entende, e eu sou um desses, que entende que o apóstolo Paulo foi abandonado pela esposa. Ele então aconselha: vivam como eu estou vivendo. Dediquem-se então agora exclusivamente a Deus. No entanto, se vocês não puderem manter esse propósito, podem até se casar de novo, desde que seja com um crente dessa vez, não mais com alguém que não seja crente. Mas o texto não nos permite afirmar com toda certeza de que ele está liberando para um segundo casamento, para um outro casamento, aqueles que são solteiros, descasados, mas sim somente aqueles que são viúvos. Aí sim esses poderiam talvez se casar de novo, mas o texto é um pouco obscuro e meu objetivo não é entrar nessa questão. A próxima porção, do versículo 25 ao 35, então vai falar para pessoas virgens, ou seja, aí sim pessoas que nunca foram casadas. E ele, mais uma vez, aconselha a que permaneçam no celibatário, ou seja, possam se dedicar a isso. Na verdade, nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele está nos propondo a difícil decisão de escolher entre o bom e o melhor. Escolher entre o ruim e o bom é muito fácil. A grande dificuldade da vida é escolher entre o bom e o melhor. É como se eu dissesse: qual que você prefere? Você prefere
ter uma vida curta, mas com muito dinheiro, ou ter uma vida longa sem dinheiro. Que difícil. É escolher entre o bom e o melhor. O apóstolo Paulo, ao longo de todo esse capítulo, ele diz: é melhor ser solteiro, porque podemos servir melhor ao Senhor. Mas também, falando a virgens, ele vai dizer que olha, é melhor porque o mundo é mau, as dificuldades de um casamento é ruim. Veja pessoas que estão casadas, e todo mundo que está casado, você que é solteiro, virgem, né? Vamos considerar. Pergunte para qualquer casal e eles vão dizer para você como é difícil a vida de casal, né? Não é uma vida fácil. E principalmente em termos de tribulação e perseguição religiosa, não é o nosso caso, eu não diria perseguição religiosa, mas perseguição pelo fato de simplesmente sermos crentes, não é o caso do nosso país nesse momento, mas as coisas podem mudar. Um solteiro tem mais facilidades, um solteiro vai conseguir pregar melhor o evangelho, um solteiro tem condições de dedicar tempo integral ao evangelho, o que um casal não tem condições. No entanto, ele não está dizendo que casamento, a vida de casal, a vida de família, ela é ruim. Não é uma escolha entre bom e mal, entre ruim e bom, mas sim entre bom e melhor. Se entendemos que solteiro é melhor e que casado é bom, ele fala, se você pode escolher o melhor, escolha. Se não, fique com o bom. E a vida de casado realmente é muito boa. Por último, uma das partes talvez um pouco mais nebulosas, em função de expressões no grego e que no português pode levar a duas interpretações diferentes, é a porção do 36 ao 38, quando o texto diz, e aí eu quero ler: mas se alguém julga estar agindo de forma desonrosa para com a sua noiva, outra tradução vai dizer filha, se ela estiver passando da idade de se casar e for necessário, faça o que quiser, ele não peca, por isso que se casem. Entretanto, quem está firme no coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre a própria vontade, se resolver no coração não se casar com a sua noiva, ou casar a sua filha, fará bem. De modo que quem se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. Eu penso que essa tradução ela é melhor, porque está falando de noivado. Nos tempos bíblicos não existia aquilo que nós conhecemos hoje como namoro, onde principalmente entre adolescentes, já com seus 13, 14, 15 anos, começam a namorar. Um namoro absolutamente descomprometido de qualquer coisa. Ninguém espera nada desse namoro, muito pelo contrário, e aqueles pais que veem seus filhos namorando, eles torcem para isso acabar logo, porque eles sabem que isso vai acabar logo, que isso é uma paixão momentânea. São raros os casos em que alguém que começa namorando com 13, 14 anos casam e permanecem casados. São raríssimas essas situações desse dia. Nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus e um pouco mais além, não existia essa figura de namoro. Quando um jovem se interessava por outro, e aí eu vou até considerar que o rapaz se interessava por uma moça, como é o caso de Jacó, por exemplo, que se interessou pela filha do seu sogro, ele então pedia ao pai, vai lá e contrata o casamento, quero casar com aquela moça. Havia outras situações, outras circunstâncias, mas eu vou usar só essa como exemplo. Então o pai do noivo conversava com o pai da noiva, eles ajustavam, vamos casar. Ok, eles marcavam a data do casamento, e para que fosse oficializada essa intenção, havia uma cerimônia de noivado. Então, assim, a coisa já era direta e automática para o noivado. Eu não sei, né, me parece que alguns comentaristas dizem que essa espera entre o noivado e o casamento, muitas vezes poder demorar um ano, talvez até um pouco mais. Nesse tempo, eles estavam completamente ajustados e contratados. Tanto é que se um deles desistisse, se o noivo desistisse, por exemplo, ele tinha que indenizar a família da noiva e tinha que se dar carta de divórcio para que o noivado fosse desmanchado. Era uma coisa justa e contratada. Então veja que a figura de namoro não existe na Bíblia, e por isso que eu sempre digo, não existe namoro bíblico.
E nesse caso aqui, do texto que estamos analisando, eu penso que o apóstolo Paulo está aconselhando a pessoas que poderiam estar na igreja em que, antes de converter, ajustaram um noivado e converteram-se, e agora? Termina o noivado ou não? E aí o apóstolo Paulo então está aconselhando, olha, se você tem pulso para terminar, se você tem estômago para terminar, faça isso. Porém, se não tem, casa. Porque nada garantiria que o outro noivo que não converteu iria se converter. E aí como é que ia ficar essa coisa? Muitas vezes ele estaria a moça poderia estar sendo de uma família que adorava os outros deuses, enfim, como é que ia ficar essa situação? Então eu penso que ele está aconselhando nesse sentido. Pois bem, então o que fica de prático para nós aqui é que a vida celibatária, quando tem como objetivo servir a Deus, ela é melhor. No entanto, Paulo não defende o celibatário como uma imposição, mas como um ato voluntário. Cada pessoa tem que entender que o seu cônjuge tem direito de ser sexualmente suprido. Ele não pode lhe ser negado, eu diria até que sob nenhuma circunstância, mas é claro, há exceções. E uma enfermidade, enfim. Mas eu acho que todos entendem a força que tem o texto. Também não defende esse texto casamento entre divorciados. Eu sei que aqueles evangélicos protestantes que ensinam que a pessoa pode casar e divorciar, casar e divorciar, casar e divorciar, vão usar esse 1 Coríntios capítulo 7. O texto não nos dá essa possibilidade. O texto, vimos aqui então, que defende que viúvos prefiram permanecer viúvos, mas caso eles não consigam, que se casem, mas o segundo casamento agora, ou um próximo casamento, agora que eles são crente, somente com outro crente. E o texto então refuta veementemente que uma pessoa solteira e que não esteja, no mínimo, naquela condição de noivo já contratado e ajustado, como era no contexto anterior, se ele se converteu, ele agora não deve se envolver com uma pessoa que não seja crente. No caso do noivado, né, mas era muito sério aquela questão ali. Por último, como eu falei aqui já no final, não existe esse namoro na Bíblia. Portanto, nada aqui se aplica a casais de namorados. A Bíblia, ela não diz absolutamente nada sobre namoro descompromissado, namoro por namorar. Por essa razão, nós não podemos dizer que existe um namoro bíblico, ainda que a gente veja muitos casais de namorados nas igrejas, e quando são os dois crentes, muitos deles com um comportamento muito correto, mas aquilo ali está em desacordo com a palavra de Deus. Por isso, não há nenhum incentivo, nenhum conselho da Bíblia. Aqueles que estão fazendo isso, estão fazendo por sua própria conta em risco. E se Jesus Cristo nos afirma que se um homem ao menos tiver a intenção, pensamentos de adultério, ele já cometeu adultério. E em Tessalonicenses, a Bíblia falando às mulheres diz que se uma mulher se porta, se veste sensual, com a finalidade de sensualizar outros homens, ela está defraudando outros homens. Imagina então um menino e uma menina juntos, se abraçando, se tocando. Por isso a Bíblia não aconselha namoro. É isso.